Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos aqui uma passagem chama-se Jesus é o Caminho. Relembro que no final da leitura eu vou fazer uma leitura interpretativa desta passagem. Aquilo que eu vou dizer vai magoar muitos ouvidos e muitas crenças. No entanto, aquilo que eu vou falar vem da alma e não do pensamento. Portanto, a leitura de hoje diz o seguinte: Jesus disse depois aos seus discípulos: Uma vez que têm fé em Deus, tenham também fé em mim. Na casa de meu pai há muitos lugares. Se assim não fosse, teria-vos-ia dito que vou preparar-vos um lugar. Eu vou à vossa frente para vos preparar um lugar, e depois de vos ir preparar um lugar, hei de voltar para vos levar para junto de mim, de modo que estejam onde eu estiver, e o caminho para um lugar onde eu estiver já o conhecem. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós nem sequer sabemos para onde é que tu vais. Como é que podemos saber qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, respondeu Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai sem ser por mim, e já que me conhecem, ficam a conhecer também o Pai. Desde agora que ficam a conhecê-lo porque o viram. Filipe pediu-lhe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu-lhe: Filipe, há quanto tempo vivo convosco e ainda não me conheces? Aquele que me viu também o Pai. Como é que tu me pedes, mostra-me o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo por, por mim, o Pai está em mim e quem realiza as suas obras. Acreditem que eu estou no Pai e o Pai está comigo. Mas se não querem crer em mim, pelas minhas palavras, creiam em mim, ao menos pelas minhas ações. Digo-vos com toda a certeza, com toda a verdade, que aquele que crê em mim faz tudo aquilo que eu faço, e há de fazer coisas maiores ainda, porque eu vou para o Pai, e hei de conhecer tudo o que pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por isso hei de fazer tudo o que me pedirem. Pois bem, esta foi a leitura de hoje. Eu, ao ler isto, consegui entender porque é que existe muito católico que acredita que que Jesus é Deus e Deus é Jesus. No entanto, também há aqui uma coisa que contrapõe muitas religiões, e por isso é que há muitas religiões que não aceitam Jesus como o Messias ou como o Deus. Como eu já falei anteriormente, ele fala uma verdade, que é quando diz que o Pai está em mim. Ele aqui faz uma pergunta, que é: não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Quando ele diz que o Pai está em mim, está-se a referir exatamente àquilo que eu estou a dizer, que é, na verdade, o Pai está em todos nós. Nós todos somos o corpo de Deus. Não, porque Deus não consegue habitar apenas um único corpo, tem uma divindade muito grande. E por isso é que há muitas religiões que veem Jesus como uma pessoa que efetivamente blasfemou contra o Pai, e o Pai deu-lhe o castigo de ser crucificado. Ou seja, muitas religiões creem que a crucificação de Jesus não foi para a salvação do homem, mas sim um castigo porque Jesus fez-se passar pelo Pai, como se ele fosse o único Pai. E na verdade, nós todos juntos é que somos o Pai. Ele até pode ser o caminho, a verdade e a vida. No entanto, também nós temos que entender que Deus, sendo como Ele é, e Jesus dizendo que fala com o Pai, é verdade que ele falava com o Pai quando ia para o Monte das Oliveiras, tal como eu falo com o Espírito Santo, ou com os anjos, ou com a voz interior, e como vocês também o podem fazer. No entanto, nós nunca podemos assumir que nós somos o Pai, porque ao fazermos isso estamos
a dizer ao universo: eu quero esse lugar. E não é por essa razão, não é por nós dizermos isso, que efetivamente vamos ocupar esse lugar. Também temos que nos lembrar que no fim da Bíblia, no livro do Apocalipse, tem uma passagem que fala que Deus virá com o Cordeiro, ou seja, Deus virá com mais uma pessoa, e também os católicos também acreditam que essa pessoa, que esse Cordeiro, é Jesus. Logo, se Deus vem com Jesus, se o Pai vem com o Filho, como é que o Filho pode ser o próprio Pai? É um paradoxo muito difícil de entender, tanto na lógica como na parte irracional da coisa. Ou seja, se, se Jesus for o Pai, nós temos que entender que então o Cordeiro é alguém selecionado por Jesus. Agora, se o Cordeiro é Jesus, temos que entender que Jesus não é o Pai, mas sim o Filho. E quando um aqui à frente diz que o Pai será glorificado no Filho, não quer dizer que o Pai seja o Filho, mas que o Filho vai dar a voz ao Pai e ensinar o mundo que o Pai, neste caso Deus, existe. E que Deus quer o nosso bem. Apesar do julgamento final, Deus quer que nós todos nos salvemos. Por isso é que existe a religião. No entanto, também temos que pensar que existem múltiplas religiões hoje em dia, mas que todas elas provêm do mesmo conceito, da mesma origem. Ou seja, o que acabou por acontecer para termos tanta religião no mundo é o facto de as crenças de uns não coincidirem com as crenças dos outros. Por isso é que eu hoje em dia digo que não tenho religião. Não sou ateia, não sou agnóstica, mas também não sou católica, praticante, não sou judaica, não sou ismaelita, não sou politeísta. Eu acredito num único Deus e acredito também que esse único Deus conecta-se com os filhos selecionados para guiá-los para um caminho melhor e para que eles ajudem a humanidade também a caminhar para esse melhor caminho. No entanto, eu se tiver que identificar com a minha religião, eu sou obrigado a dizer nenhuma. Mas se me perguntarem se acredito em Deus, eu sou obrigado a dizer que sim. Por mais que me tentem convencer que ele não existe, eu sei que ele existe, porque, como eu digo no meu livro, se há átomo é porque há Deus, porque nada nasce sem a presença de alguma outra coisa. Ou seja, para o computador onde vocês estão a ler esta passagem poder existir, significa que foi criado pelo homem, e o homem, para existir, significa que foi criado por uma outra entidade. E essa entidade é aquela que nós conhecemos como Deus. E por isso eu acredito plenamente que todos nós juntos, incluindo materiais, incluindo objetos inanimados, fazem parte do corpo de Deus. E porque Deus é algo que transcende barreiras e transcende a compreensão humana. E por isso, quando nós fazemos o mal a alguém, estamos a fazer mal também a nós próprios. E se calhar é um pouco por isso que Jesus diz aqui que quem me viu, viu também o Pai. Ou seja, quem o vê a praticar a boa nova, a praticar as boas ações, os milagres e tudo mais, está a ver o Pai a agir com ele. Não quer dizer que ele seja o próprio Pai. Porque aí é a mesma coisa que eu dizer, olha, eu sou a minha mãe. Ou eu sou o meu pai. E aí estamos a entrar na parte do como é que tu podes ser uma coisa que não és. E aí estar a assumir que és quando não és. E efetivamente nós temos que ter também 2 dedos de testa, ou 3 ou 4. E quando eu digo 2 dedos de testa, 3 ou 4, estou a falar em inteligência, para saber também entender que nem tudo o que está escrito na Bíblia é para ser lido de modo literal, mas sim para entender e absorver com consciência e não por irracionalidade.
Eu por hoje não tenho mais nada para dizer. Desejo a todos a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.